Nós, ao falarmos do Irã, não podemos esquecer que o Irã é um dos focos políticos e culturais da Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica, que é uma revolução que é uma revolução que foi feita foi comandada pelo Ayatollah Khomeini no Irã. Essa revolução tinha elementos islâmicos, é claro, não é? E tinha elementos do que nós podíamos chamar do Islã revolucionário, ou seja, um Islã já penetrado pelos movimentos revolucionários, inclusive pelo Partido Comunista do Irã e tudo mais. Bom, e vários dos líderes intelectuais do Islã que tinham ido para universidades ocidentais e ali se aprofundado em filosofias políticas, filosofias diversas e acabaram por inspirar a derrubada do Shah da Pérsia, não é? E a transformação na República Islâmica do Irã. Essa República Islâmica tem uma característica muito interessante, que eu digo aqui interessante um pouco cinicamente, mas é o seguinte: ela é dirigida por clérigos. Portanto, ela é uma república teocrática. Você já viu algumas pessoas dessas que falam aqui de Estado laico e de outras coisas fazer alguma objeção às alianças com o Irã a esse respeito? Não, é natural. É natural, porque aí não tem problema. Bom, então nós temos, de um lado, nós temos um foco da Revolução Islâmica, nós temos um país que tem alimentado ao longo dos tempos milícias como o Hezbollah, que atuam fora do Irã, e nós temos depois uma revolução que ocorre na Venezuela, uma revolução, aspas, democrática, não é? Porque usando a democracia, o Chávez sobra ao poder e depois começa a manipular todos os mecanismos do Estado para instaurar uma ditadura. E uma das coisas que eu acho interessante aí nesse texto que você leu, é que o Irã diz que a Venezuela é uma alternativa de liberdade e democracia. Veja o jogo das palavras. Liberdade e democracia. Um país que é totalmente, em que qualquer oposição é esmagada, perseguida, e democracia. Nós temos democracia. Você não sabia que temos democracia na Venezuela? O senhor Lula dizia isso. Na Venezuela há democracia demais. Então nós temos o encontro entre uma revolução do socialismo do século XXI, digamos assim, um país que foi e é fundamental em toda a organização do Foro de São Paulo. Esse país vai fazer uma aliança com o Irã. É claro que há alguma lógica nisso, enquanto sendo produtores de petróleo, dois países produtores de petróleo, enfim, há alguma justificação prática para isso. Mas você vê o seguinte, que existe, para além disso, algo de muito mais importante, que é importar para a América Latina a Revolução Islâmica. Ou seja, as forças islâmicas revolucionárias importadas para a América Latina. E há muito tempo que a presença do Hezbollah, por exemplo, na Venezuela, é comentada. Há muito tempo que há notícias de que forças revolucionárias islâmicas trabalham na Venezuela, inclusive, Paulo, com tribos indígenas. Mas aí
os defensores do indigenismo, etc., não acham problema, e não acham problema que haja um proselitismo islâmico entre indígenas. Vejam sempre o cinismo e a hipocrisia da esquerda. Bom, continuemos. Nós temos até livros escritos sobre isso, que são as ligações do Hezbollah, por exemplo, com o PCC. Isso são dados que não são, digamos, elucubrações, são dados concretos que saem em livros, que têm artigos, etc. Agora, Paulo, vamos agora para a notícia mais próxima, que é essa notícia da distribuição de terras para iranianos. Há por aí, não é? Há por aí, dizem que, outro dia estávamos aqui conversando e alguém disse assim, há algo no ar que não é avião. Bom, há algo no ar que não é avião, que é o seguinte, pessoas que se dizem, aspas, de posições direitistas, dizem o seguinte, não, o Brasil tem que apoiar a Venezuela, porque a Venezuela é um garante da resistência contra o imperialismo, é uma defensora da soberania nacional. Bom, o que é que nós estamos vendo? Que a Venezuela entrega 1 milhão de hectares, isso não é brincadeira, 1 milhão de hectares para um país estrangeiro, para eles virem plantar num país que não é o deles. Paulo, mas aqui, eu até anotei aqui, aqui estão ditas várias coisas perigosas. Neste momento de escassez de reservas estratégicas, nós estamos empreendendo um cultivo extraterritorial. E se você me permite, Paulo, eu vou fazer uma advertência aqui a pessoas como da sociedade rural brasileira, que algumas pessoas que estão flertando com o Lula, porque isso pode acontecer no Brasil. Você já imaginou que num acordo com a China, que está com problemas de alimentos, uma vez que a China precisa fazer um cultivo extraterritorial, milhões de hectares sejam entregues para a China aqui? Essa gente não vai parar de... Então, vejam bem o que é que está em causa na situação do Brasil. Nós temos aqui ao nosso lado um país entregando 1 milhão de hectares, por enquanto 1 milhão de hectares, para o Irã. E tudo está justificado. É um cultivo extraterritorial diante da escassez de reservas estratégicas. E se nós tivermos imposições sobre isso? Não, o Brasil tem muito espaço e não está sendo aproveitado. O Irã precisa cultivar. Bom, a Venezuela, talvez muitos não saibam disso, mas a Venezuela já tem acordos assim, vão até à Constituição da Venezuela para ver isso, em que a Venezuela, a bem dizer, é um protetorado cubano, politicamente falando. Serviços de identificação, serviços de inteligência, etc., são feitos por cubanos dentro da Venezuela. O que é que nós estamos assistindo? Estamos assistindo a uma invasão promovida pelo próprio governo venezuelano. Depois o seguinte, quem disse que essas terras são só para cultivo? E quem quer incluir o Irã nos BRICS? Quer dizer que, então nós, por exemplo, do Brasil, ficaríamos num grupo que tem o Irã, que, entretanto, está pegando terras da Venezuela.
Não sei se as pessoas às vezes dizem, mas vocês não estão tratando de assuntos do país. Não estamos? Meus caros, abram os olhos. É fronteira com o Brasil. A Venezuela colabora com esse imenso corredor de tráfico de drogas que há aqui dentro. Essas apreensões todas que têm sido feitas pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, essas apreensões são de quê? São apreensões de droga que está transitando aqui dentro. Não é isso, Paulo? Não é só... Ela não, muitas vezes não é para ser distribuída aqui dentro. Não. E agora a Polícia Federal está em cima do tráfico de ouro em grandes quantidades. Então, tudo isso, quer dizer, eu creio que há uma maneira de noticiar as coisas que é assim, olha, bom dia, Paulo, hoje nós estamos fazendo aqui um programa, você está tomando seu cafezinho, né, como habitual. Então, é mais ou menos assim, não, o Paulo está tomando um cafezinho. Não, Paulo, isso aqui é uma coisa estarrecedora. Um país vizinho ao Brasil está dando 1 milhão de hectares para um país que nada tem a ver, teoricamente, que é o Irã, para eles irem plantar ali. Paulo, eu já só vou falar só porque há muitas pessoas que gostam de coisas econômicas. Você já pensou, essas pessoas, esse 1 milhão de hectares vai ser plantado por quem? Por iranianos ou por venezuelanos? Talvez por capatazes chineses, como acontece na África. Exatamente. Depois o seguinte, o que é que isso pode fazer se houvesse uma economia de mercado? O que é que isso pode fazer diante de uma economia de mercado agrícola, digamos assim, do campo agrícola, agropecuário, como alteração de preços? Tudo isso está acontecendo. Meus caros, por que era a batalha de venda de terras para estrangeiros no Congresso Nacional? Eu sempre tenho amigos no campo da agropecuária que são até dirigentes, sempre alertei, isso aí é um presente envenenado. E pode levar o Brasil a surpresas muito grandes. Um país que faz isso, que faz esses acordos assim, o que é que isso traz de desequilíbrios, por exemplo, depois econômicos, de produção? Quer dizer, como é que pode haver relações comerciais assim, com países assim? Agora, eu pergunto o seguinte, essa cedência de territórios não vai mais longe do que isso, Paulo? Que é propriamente uma internacionalização da ordem mundial. Ou seja, deixar de haver, no fundo, nações. Por quê? Porque nós estamos, como é que diz aqui, com escassez de reservas estratégicas. Então não tem sentido haver soberanias. É preciso começar a disponibilizar territórios por causa da escassez de reservas estratégicas. Ou seja, as mesmas forças que causam essa escassez, porque nós estamos vendo, você ainda agora fez aí programas, até com a Rafaela, e ela escreveu um artigo, nós vemos que essas políticas ESG estão levando à escassez, essa transferência para a matriz verde de energia está levando ao caos e à escassez de reservas estratégicas. Eles mesmos causam o problema e depois vão resolver o problema com essas manobras. Não sei se isso está claro, ou seja, nós precisamos ver mais à frente. E o Brasil é cobiçado, sim. Há uma decisão judicial importante e há um problema diplomático. É o seguinte, afinal de contas, o Maduro é considerado um governante ilegítimo na Venezuela, que foi essa aliança internacional
na qual trabalhou, aliás, ativamente o Brasil sob orientação e sob o patrocínio do ex-ministro Ernesto Araújo, no Itamaraty, para que não houvesse esse reconhecimento da legitimidade do Maduro, porque era uma fraude o que ele tinha feito. Tudo o que ele tinha feito fraudava um mínimo de leis que ainda e um mínimo de legalidade que ainda havia na Venezuela. Mas ele continua com o esquema do regime narcotraficante e não estou aqui falando de Guaidó, se Guaidó é bom, se não é bom, enfim, não estou falando disso. Só estou dizendo que legalmente ele era considerado o presidente interino por causa da questão dele presidir a Assembleia Legislativa Legítima da Venezuela. Agora, essa decisão da justiça inglesa é uma decisão muito importante, né? Porque continua a dizer que o governante que se apresenta como dono do poder na Venezuela não é o legítimo governante.